Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao nosso trimestre, cujo o tema é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, cujo comentarista é o pastor Osiel Gomes. Então estamos aqui, né, nesta lição de número 4, que tem por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Então é primordial que nós nos lembremos até aqui que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou leis para o bom funcionamento de todas as coisas. É importante observar também que nós devemos obedecer às leis não apenas por uma questão de obediência, não apenas por uma questão de reverência a Deus, não. Claro que isso tudo é objetivo, né? Mas por trás das leis existe a intenção de Deus em nos dar uma vida abençoada. Então, se Deus, Ele nos dá mandamentos, Ele nos dá leis para obedecermos, é porque Ele visa o nosso próprio bem. Então, veja bem, um exemplo disso é nos 10 mandamentos, quando se fala de obedecer pai e mãe, né, que é o único mandamento com promessa. E qual é a promessa? É que os nossos dias sejam multiplicados, né, os anos de nossas vidas sejam multiplicados sobre a terra. Então, apesar dessa promessa, né, estar neste mandamento, mas de um modo geral, a palavra de Deus é vida. De um modo geral, nós só temos um melhor estilo de vida, né, uma saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual, somente se observarmos os nossos caminhos de acordo com a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu sou o professor Jonas Dias, certo? Professor de escola bíblica e membro da Assembleia de Deus em Bahia, na Paraíba. O nosso pastor é o pastor Marinaldo Soares Lopes. E o pastor presidente da Paraíba é o pastor José Carlos de Lima. Então sejam todos bem-vindos ao canal Eu Amo a Escola Dominical. Quero aqui agradecer a todos os 166 inscritos neste momento, neste canal. É motivo de grande alegria ter vocês aqui conosco. Acima de tudo, eu agradeço a Deus por esta oportunidade de fazer a sua obra também por aqui. Eu desejo muito melhorar a qualidade desse canal, mas para que ele cresça e abençoe a mais pessoas, eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês. Então, por favor, comente, curta, compartilhe. E se você ainda não for inscrito ou inscrita, inscreva-se. E mais uma vez, muito obrigado. Glória a Deus mais uma vez por essa lição. O texto áureo diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Nós vimos em lições anteriores que Jesus, ele veio não somente cumprir a lei, mas ele veio aperfeiçoar, não é? Então, antes desse versículo, Mateus 5:22, né, o anterior disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Pronto. Então, antigamente, né, o que você ouvisse o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo, né? Aí Jesus agora no versículo 22, ele aperfeiçoa essa lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, basta ter raiva, será réu de juízo. Tá certo? Então, basta ter raiva. É interessante observar que raiva é um sentimento egoísta. Muitas vezes, de modo geral, é um sentimento egoísta. Muitas vezes, mais uma vez, de modo geral, eu sinto raiva quando alguém faz alguma coisa que eu não gostaria que alguém fizesse. Quando alguém age do jeito que eu não gosto, do jeito que eu não quero. Então, é um sentimento de raiva. Às vezes, quando nós passamos um dia e quando nós vamos dormir e avaliamos aquele dia e vemos, meu Deus, eu tinha tantas metas para esse dia, né, e eu não consegui os meus objetivos. Então, às vezes, dá sentimento de raiva junto com frustração. Então, raiva é um sentimento típico do egoísmo, veja bem. Porque o mais importante não é que seja a minha vontade, mas é que seja a vontade de Deus.
Então a raiva, nós vamos ver aqui na lição que ela é a antessala do assassinato. Então a raiva é um sentimento que produz a morte, que produz o assassinato. Quem aqui não já deve ter tido raiva de alguém e vontade de fazer alguma coisa contra aquela pessoa, não é? Até compartilho aqui uma experiência minha. Uma vez eu tive tanta raiva de um irmão que eu tive vontade de realmente, me permite a expressão aqui, né? Quebrá-lo no cacete. Então, antes de fazer isso, eu fui orar, eu fui dizer a Deus. E disse a Deus tudo aquilo que eu queria fazer. Eu disse a Deus cada parte do corpo do irmão que eu queria bater. Misericórdia. Mas daí, meu irmão, minha irmã, o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Não, aquela raiva naquela oração foi embora. Então ali eu estava colocando o meu coração nas mãos de Deus, os meus sentimentos nas mãos de Deus, os meus planos nas mãos de Deus. E claro, Deus, Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele operou no meu coração e até hoje, glória a Deus, nenhuma raiva, pelo contrário, né? E é isso aí, né? Tá certo? Então a raiva é um sentimento perigoso, né? Tem uma frase que diz assim, pareço calmo, mas na minha mente eu já lhe matei 3 vezes. Já pensou? Que coisa, né? Pareço calmo, mas na minha mente já matei você 3 vezes. Misericórdia. Então, a verdade prática diz, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então veja, meu irmão, minha irmã, como é importante aprendermos essas lições. Mais uma vez eu digo que ela nos move à ação, ela nos convoca à ação. Não é apenas entender a palavra de Deus, não é apenas entender um pouco da vontade de Deus para as nossas vidas, mas quando sairmos do templo, fazemos a vontade de Deus, praticarmos o que estamos aprendendo nos nossos lares, no ambiente de trabalho, pelas ruas, com os vizinhos. Então, como é importante a prática, né? Temos aqui a leitura bíblica em classe, que fica em Mateus, capítulo 5, versículos do 21 ao 26, né? O 21 e o 22 é bem a síntese do que nós estamos vendo e nós já lemos, né? A introdução diz assim, veja como a introdução ela vai resumir toda a lição. Nesta lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, né? Ou seja, a partir da explicação desse conceito, mas na frente ele vai dizer o que é antinomista, ok? Desde já eu já adianto que antinomista é aquela pessoa que nega as leis, certo? Acha que o Antigo Testamento deve ser abolido, digamos assim, né? Não deve ser seguido. São essa pessoa que nega que devemos cumprir as leis, são os antinomistas. Vamos lá. Então, nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Essa parte é muito importante também. A questão do valor da pessoa humana que Jesus deu aqui, né? E por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 ao 26 será objeto de nosso estudo. Esse é o trecho do Sermão do Monte, que Jesus vai falar em um dos aspectos do relacionamento humano. Então veja como é importante, né? Deus, Ele é sempre eterno. A palavra sempre eterno quer dizer aquele que nunca terá fim, mas também que nunca teve começo. Então Deus, Ele sempre existiu nas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, se relacionando em amor. E Deus, Ele criou o homem para entrar nessa atmosfera de amor. Então veja como é importante relacionamento, é tudo relacionamento, né? E nós temos que aprender, como já vimos, né, a melhorar
o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Vê o pecado, vê todas as consequências do pecado. O pecado se tornou a barreira entre o homem com Deus. O pecado cegou o homem. O pecado fez com que o homem procurasse olhar os caminhos do seu próprio coração, viver de acordo com o seu conforto. E muitas vezes, quando alguém vem de encontro a esse conforto, então a nossa tendência é partir para cima com agressividade, né? Em busca até de matar aquela pessoa. Então nós vamos aqui olhar, ver a lei de Deus, que a lei de Deus ela é contrária às nossas inclinações carnais, às nossas inclinações pecaminosas, né? E quando nós aprendemos aqui a palavra de Deus, vamos voltando a ser imagem e semelhança de Deus. Pensar como Deus pensa, né? Tópico 1, o Evangelho não é antinomista, né? Não é antinomista, como nós explicamos. Então, tópico 1, o objetivo é explicar que justamente o Evangelho ele não é antinomista, e o conceito disso é que o comentarista vai dizer que diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento, certo? Essa palavra aqui, a palavra com P minúsculo. Então essa palavra antinomismo, ela dá a ideia justamente de pessoas, como eu já expliquei, né, que negam as leis do Antigo Testamento. Segundo, então aqui é o conceito, né, para nós entendermos, ok? Segundo tópico diz a lei e o Evangelho. Entre outras coisas, o comentarista vem dizer que, diferente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento da maneira restrita ao ato literal, né, era aquela visão simplista de matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou, foi além, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio, da cólera, né? Então Jesus ele veio dar uma visão além das letras, né? Ele vem explicar o funcionamento da mente humana. Há até um livro que diz que Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então ele, como Deus, conhece o ser humano, sua mente, né, seus pensamentos, sentimentos e vontades. Então ele veio explicar que a lei não foi simplesmente escrita para ser obedecida e pronto. Teve uma lógica, teve uma intenção, teve um motivo. Então por que não matarás? Porque o homem tem tendência a matar depois que o pecado entrou no mundo, de acordo com a sua natureza pecaminosa. Né? O homem tem a tendência a matar no momento da ira, no momento da raiva. Né? Interessante, até em Provérbios, vai falar sobre o adultério, e Salomão vai alertar o jovem a fugir do adultério, e ele diz, entre um dos motivos, né, é que o marido ele não terá misericórdia no dia da vingança. Né? Então o marido traído, diante da fúria, diante da raiva, ele não vai ter misericórdia de pegar o camarada ali, né? Que teve relações com a sua esposa, não é? Então a raiva, ela é nociva, ela é matadora, né? Temos aqui o tópico 3, legalismo versus antinomismo, que vai explicar que enquanto o antinomismo é o ato de negar a lei, o legalismo vai considerar tanto a lei que vai até acreditar que vai ser beneficiado por Deus de acordo com as leis. Então o legalista é aquele que pensa que a salvação é pelo cumprimento das leis simplesmente, é pela obra. Né? As bênçãos de Deus vêm pelas obras, não é, tudo pela graça. Pela graça. Né? Então nesse subtópico 3, o comentarista vem dizer que o legalismo
é uma atitude que se concentra na observância e prática religiosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus, tá vendo? São as pessoas que supervalorizam as leis. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. É a questão do equilíbrio. Tá certo? Desde já eu peço a você que se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, por favor, escreva nos comentários, tá certo? E inclusive eu vou deixar uma pergunta fixada no topo dos comentários e eu peço que você responda essa pergunta. É importante para mim saber o que você pensa a respeito deste assunto, tá certo? Eu quero ler aqui umas notas que eu achei bem interessante. Eu dei uma olhada em duas Bíblias de estudo. A primeira foi a Bíblia Brasileira de Estudo, né? Da editora Agnus. E eu vi um comentário conciso, mas veja que interessante. Quando fala a questão nós vamos para o tópico 2, né? E o tópico 2 fala da cólera é o primeiro ato para o homicídio, certo? Essa nota aqui, ela diz o seguinte: a reconciliação entre seres humanos funciona como termômetro para avaliar o relacionamento com Deus. Jesus esclarece que o mero cumprimento das obrigações religiosas não substitui a resolução de algum problema existente com outra pessoa. Resumindo, a proximidade com Deus deve motivar a aproximação entre aqueles que têm alguma questão não resolvida, tá certo? Então, não é a questão de cumprir a lei porque tem que cumprir, questão de sentimento, né? Questão de mágoa. Se a pessoa tiver alguma mágoa, colocar o coração diante de Deus, pedir a Deus para que lhe ajude a perdoar, tá certo? Então, a cólera é perigoso, né? O primeiro ato para o homicídio. Tópico 1 diz que Jesus fala, né? Jesus e o sexto mandamento. Subtópico 1. O comentarista vem dizer que Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação ela foi mais elevada e profunda. Jesus revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Mas na frente vem dizer, portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam ao homicídio. Veja como a raiva ela é tóxica. Daqui a pouco eu vou ler uma outra nota de uma Bíblia de estudo. Mas perceba, irmãos, tem um documentário, acredito que eu comprei nos tempos de DVDs, né? Mas deve ter pelo YouTube, a questão do poder da água. Perceba, é uma teoria científica, certo? Mas pensem, se você concordar ou não, né? Mais um motivo para você colocar lá nos comentários, né? Se expresse. Mas olhe, se eu não me engano, um cientista japonês chamado Masaru Emoto, ele fez uma experiência, certo? O nome desse documentário chama-se O Poder da Água. Então, olha, qual é a experiência? Ele pegou alguns recipientes com água e cercou algumas pessoas cercaram esses recipientes e ele pediu para essas pessoas elogiarem a água. Você é linda, você é brilhante, você é muito limpa, você faz muito bem para a nossa saúde, nós te amamos, água. E colocou esses pequenos recipientes para congelar, tá certo? Pegou outro recipiente
fez a mesma coisa, cercou de gente e pediu para essas pessoas darem mensagem de ódio para a água. Então começaram a dizer: água, nós te odiamos, nós detestamos você. E começou a dizer palavras negativas para a água, tá certo? E também congelou a água. Depois desses recipientes congelados, ele tirou e ele foi analisar os flocos de gelo. E ele analisou que a água que era xingada, os flocos de gelo eram formadas pelo microscópio. A tendência, flocos saudáveis, terem formato de flores, de rosas. No entanto, esses flocos de gelo, eles se formaram de maneira deformada. Se formaram deformados, tá certo? E a água que foi elogiada, os flocos de gelo eram bonitos, eram bem formados. E o que é que podemos tirar disso? Primeiro, você pode dizer: ah, irmão Jonas, quer dizer que quando algum pastor da Universal pede para colocar um copo d'água, porque as palavras agem na água, é essa a moral, tá certo? As palavras agem na água, elas têm poder. Então veja bem, isso quer dizer que quando eu estou ouvindo o pastor da Universal, pede para colocar um copo d'água, encostar na televisão, faz aquela oração e agora eu posso beber aquela água, aquilo ali comprova isso mesmo? Veja, a questão é mais além, O nosso corpo, ele é formado, se eu não me engano, você pode me corrigir, de 75% de água. Ele é muito mais água do que matéria, tá certo? Então, quando nós falamos palavras negativas, então ela atinge a água do nosso organismo, né, provocando doenças e por aí vai. Quando falamos palavras positivas, então isso nos ajuda a ter saúde. Tudo que é água no nosso organismo tem saúde, né? A essa altura pode parecer que o irmão pense, né? Pode ser que o irmão pense, você esteja pensando que eu estou viajando demais, mas vamos lá. Quem sabe, né? Mas vamos ver que interessante. Não é a palavra em si, mas é o sentimento. Vamos observar aqui o palavrão, os palavrões. Claro que nós somos crentes, ninguém aqui vai ficar chamando palavrão, né? Pelo menos é o que se espera de nós. Então vamos lá. Palavrão. O palavrão, ele tem dois efeitos quando ele é mencionado. O palavrão, e esses efeitos vêm dos sentimentos. Então aí que vem a raiva. Vamos lá. Se uma pessoa ela fala palavrão em uma piada, quando a pessoa ela fala um palavrão em um contexto engraçado, em um contexto cômico, a piada ela vem reforçar a graça. Então a pessoa ouve o palavrão e ri, acha engraçado. O ambiente fica mais leve. Essa é a realidade. Porque todo ambiente é mais leve quando tem alguém rindo de algo engraçado, não é? Agora, quando o palavrão ele é usado numa ira, então todo o ambiente ele fica pesado. Então a raiva, ela traz uma carga tão pesada para o palavrão que o clima fecha, que o clima fica pesado, fica doentio, não é? Então veja que infelicidade está com uma pessoa que constantemente tem raiva e constantemente fala palavrões. Então são os efeitos da raiva. A raiva traz uma atmosfera pesada, traz uma atmosfera doentio, traz uma atmosfera, né, quando chega no seu limite, uma atmosfera de morte. Certo? Subtópico 2, a cólera no contexto bíblico. O comentarista vem dizer, aqui, eu sinto a necessidade de ler aqui todo esse subtópico 2. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa.
orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar, certo? João capítulo 2, a partir do versículo 13, né, 13 ao 17, vemos aqui um episódio de raiva vivenciado pelo próprio Jesus. Né? Então, acompanhamos aqui, João capítulo 2, versículo 13 ao 17. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Olha, estava próxima a Páscoa, né? E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E feito uma azurrague de cordéis, né, no popular, para ficar mais simples para a gente entender, um chicote, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Aqui é o momento que Jesus teve raiva. E vemos aqui o que ele fez com o sentimento de raiva. Podemos dizer aqui que foi uma atitude destrutiva? Eu posso imaginar aqui Jesus com esse chicote, essa espécie de chicote, ele batendo nas coisas e não nas pessoas. Eu não consigo imaginar aqui que Jesus estava batendo em pessoas, mas estava batendo em coisas. Estava usando de autoridade, de uma atitude drástica, de uma atitude impactante. Quem sabe, acho que até mesmo inesperada da parte das pessoas, já para impactar, para as pessoas sentirem o peso daquele erro. Então Jesus, ele teve raiva, e ele usou a raiva de uma maneira benéfica. Nós vamos lá para o Antigo Testamento, Jeremias, quando tinha uma palavra contra o povo, e outros profetas querendo desmentir a profecia de Jeremias, dizendo que a profecia para o povo é boa, né? Deus, ele inspirou, pediu para Jeremias fazer um vaso e chegar lá, pegar um vaso e levar diante daquelas pessoas e jogar aquele vaso no chão. Bah! E dizer, em outras palavras, que o mesmo que acontece com esse vaso vai acontecer com Israel. Então essa é a palavra de Deus. Veja que impacto. Uma ação de raiva usada de maneira construtiva. Eu já vi pregadores pregando para jovens, né? E falando sobre vocação, né? Como descobrir o seu chamado. Uma das maneiras de descobrirmos o chamado de Deus para as nossas vidas, seja na obra, seja no meio secular, uma das maneiras é identificar quais são as nossas raivas. O que, quando eu olho para a sociedade, o que eu tenho raiva daquilo que eu vejo na sociedade. Então esse motivo de raiva pode ser um indicativo do chamado de Deus para as nossas vidas. Eu tenho raiva, eu fico irado quando eu vejo um paciente doente na frente de um hospital, esperando ser atendido numa fila imensa. E muitas vezes quando o paciente chega a morrer, sabendo que tem profissionais da saúde naquele hospital, eu fico irado, eu fico doente de raiva. Então esta raiva é um sinal que Deus quer lhe usar nessa área. De repente eu ser um médico, ou ser um profissional da área da saúde, quem sabe, ou ser um político, ou ser um gestor responsável pela saúde, e por aí vai. Eu fico com muita raiva com a própria violência, com a intolerância. Então você pode ter um chamado de Deus para ser um pacificador. Veja, um pacificador, certo? Isso, né? A vida é grande, a vida é vasta, então são infinitos os exemplos de raiva que pode ser construtiva. A raiva de Jesus aqui foi para defender, né, o templo, a casa de Deus. Ok? Subtópico 3, o valor da pessoa humana. O valor da pessoa humana. Certo? Uma vez eu li em um livro, no momento eu não estou lembrado qual é o livro, certo? Que o escritor ele vai abordar, falar sobre qual o valor do ser humano. O que é que faz
a minha vida ter valor. Veja, é o fato de eu ter dinheiro que me torna valoroso. Então, se eu for rico, eu tenho valor. Para a sociedade, sim. Mas o meu real valor é o dinheiro. O real valor são os bens que eu possuo. O meu real valor é dar uma aula maravilhosa, ministrar uma aula maravilhosa. É nisso que consiste o meu valor? Não. O meu valor consiste em que Jesus deu a sua vida por mim. Então, se Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito por mim, então nisso se comprova o meu valor. Então o teu valor, porque Jesus morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia para me dar a vida eterna. Então esse valor é imenso. Esse valor é um valor incomparável, é um valor imensurável. Jesus, ele veio demonstrar nessa passagem o valor que ele dá à pessoa humana, né? O homem que o Senhor fez para ser sua imagem e semelhança. E o comentarista ele vem dizer, no segundo parágrafo, a vida humana tem um valor sagrado. Por isso o patrão deve tratar bem o empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, como é importante compreender, né, que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Né? Hoje em dia está se matando tanto por motivos tão torpes, por motivos tão bestas, sabe? Ultimamente tem tido uns acontecimentos por aqui, na Paraíba, que tem me entristecido muito, né? Mas qual é a lição que eu posso tirar disso aí? Eu preciso levar o Evangelho. Eu preciso levar a palavra de Deus. Porque onde tiver mais um crente, há menos um homicida. Onde tiver mais um crente, há menos um assassino. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que o Senhor, que o Espírito Santo possa continuar nos ajudando na compreensão da sua palavra, na compreensão dessa lição, né? E nos capacitando para compartilhar com os nossos alunos. E a você que for aluno, não é? A debater, a acrescentar um conhecimento na aula que você vai participar. Tá certo? Antes de ir para o tópico 3, vamos aqui, tópico 3. A oferta do altar e a desavença. Então eu vou ler aqui essa nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, certo? Que diz assim, vamos lá, sem colerizar, né? Questão de raca, louco. Jesus, ele não se refere à ira justa contra os ímpios e iníquos, tá vendo? Ele condena o ódio vingativo e que deseja, de modo injusto, a morte de outra pessoa. Raca é um termo de desprezo que provavelmente significa tolo, estúpido. Chamar alguém de louco com ira e desprezo, tá vendo a palavra alimentada com sentimento? Pode indicar isso pode indicar um tipo de atitude de coração conducente ao perigo do fogo do inferno. Certo? Então Jesus ele despreza, ele condena veementemente a pessoa que xinga a outra, certo? Com palavras carregadas de sentimentos maus. O subtópico 1 diz: a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira.
É falta de integridade, não é? É ser um de palavras, mas ser outra pessoa no seu coração, nas suas práticas. Para os judeus, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, né? Mas não se reconciliar com o irmão, não adiantava de nada. Mas na frente ele diz, portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro, não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Então, ter o relacionamento nosso com Deus depende do relacionamento com o irmão e vice-versa. Então, se eu orar a Deus, se eu mostrar a Deus os meus desejos, né, a minha raiva, a minha ira, então Deus me ajuda a me reconciliar com o irmão. Então, quando eu vou fazer a obra de Deus, Deus vai receber. Quando eu for ofertar, o Senhor recebe a oferta. Então, Deus, como é importante, na igreja, às vezes, né, quantos irmãos tem hoje na igreja que vai tomar Santa Ceia com mágoa do irmão, com uma rixa, com uma discórdia, vai louvar, às vezes está no púlpito cantando, irado, uma desavença na própria casa, pregando a palavra, não é? E muitas vezes com essas questões mal resolvidas. Isso é hipocrisia. Então, essas lições vêm batendo na tecla, dizendo para mim, Jonas, deixe de ser hipócrita, seja íntegro, melhore o seu caráter, melhore os seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades. Não é do seu jeito, é do meu jeito. É o meu reino, não é a sua vontade misca, a sua vontade egoísta. Não, é o meu reino, é o reino de Deus, né? Um reino de amor, um reino de justiça. Glória a Deus. Subtópico 2 diz, evitando a desavença. Os versículos, mais adiante aqui, né? Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor lhe enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal, né? Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Isso Paulo falava à igreja de Coríntios, que apesar de apresentar todos os dons espirituais elencados por Paulo, mas tinha muita briga, muita discussão, muita desavença, e os irmãos colocavam uns aos outros na justiça. Certo? Então Paulo vem dar a palavra, quer dizer que lá os ímpios são mais... Vocês acham que eles são mais capazes de julgar as desavenças de vocês do que nós, da igreja? Né? Então, naquela época, naquele tempo, também tinha uma questão que quem devesse alguma coisa para o outro, né, e o outro o denunciasse, então ele era preso por dever e não pagar, e só sairia dali depois que pagasse até o último centavo do que ele deveria. Então, se ele tivesse a sorte, digamos assim, de uma terceira pessoa entrar nessa briga e pagar por ele, então ele era solto da cadeia. Mas se ninguém pagasse essa dívida, o pobre ia morrer na cadeia, ia passar o resto da vida na cadeia. É por isso que Jesus diz aqui, Mateus 5, 25 e 26, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. De verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Tá vendo? Então, a questão também de empatia, se colocar no lugar do outro, muitas vezes entender o outro, para perdoar, não é? Para perdoar. E muitas vezes
Aquela pessoa que nos ofendeu nem vai se arrepender daquilo ali. Mas eu tenho que perdoar aquela pessoa por Deus e por mim. Tá certo? Então aqui fala de tratar, né, rápido quando vier uma mágoa no coração. Né? Jesus ele vai recomendar que se até procure pedir perdão àquela pessoa que tem raiva de nós. Né? Até mesmo aquela que não fez nada, mesmo que eu não tenha feito nada contra aquela pessoa. Mas ir pedir perdão, certo? Para evitar a desavença, ok? Vamos agora para a conclusão, que a conclusão, semelhante à introdução, ela resume toda a lição, com um diferencial que a conclusão ela vem nos pedir a fazer alguma coisa diante desta lição. Então, como nós devemos nos comportar diante dessa lição? O que devemos fazer? E a conclusão diz: como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Amém? Então é isso, é nos reconciliarmos imediatamente quando tivermos raiva de alguém, ok? Quero agradecer a Deus por mais dessa aula, né? O meu desejo, o desejo do meu coração é que tudo que foi passado aqui, ministrado, o pouquíssimo que eu posso passar para vocês, diante da infinitude que é a palavra de Deus, mas que o que você ouviu aqui seja a bênção para a sua vida, seja a bênção para a aula que você vai participar como professor, como aluno. E para você, professor, eu quero dizer que todo o seu trabalho é válido, nada é em vão. Se muitas vezes o seu trabalho não está sendo reconhecido na terra, mas ele é reconhecido e valorizado no céu. Então volte o coração para Deus, ame cada vez mais, né, esse chamado que Deus lhe deu, que é um chamado maravilhoso, tá certo? Então peço a você que compartilhe, tá certo? E é isso, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.